Olha, o ano de 2017 foi um ano de muita luta, muita resistência, mas foi um ano muito difícil para a classe trabalhadora no Brasil. O início dos efeitos da Emenda Constitucional 95 foi dramática, né? Os efeitos já foram sentidos na saúde, na educação, nos investimentos públicos, né? Justificou uma série de medidas que foram tomadas para aprofundar a dinâmica do ajuste fiscal recessivo, que já estava em vigor nos governos da Dilma, no segundo governo Dilma, e que foi radicalmente aprofundado pelo golpe de abril de 2016. E apesar das resistências da grande greve de 28 de abril, de outras mobilizações importantes no 8 de março, Ocupa Brasília, mobilizações que foram muito importantes, protagonizadas pela classe trabalhadora brasileira, o que nós vimos foi uma certa consolidação da agenda do golpe, né? Apesar de ter uma resistência popular e também parlamentar, institucional, o pessoal foi parte dessa resistência importante, e nós tivemos vitórias importantes também. Eu posso citar algumas, o próprio adiamento da votação da reforma da Previdência para fevereiro do ano que vem, a revogação do decreto da Renca e outras medidas que foram, de alguma forma, impactadas pela mobilização popular e pela mobilização da opinião pública, também tiveram uma resistência parlamentar importante. Mas, no geral, o que nós vimos em 2017 foi uma certa consolidação da agenda do golpe, pelas próprias dificuldades do movimento de massas de dar uma resposta mais efetiva, e aí isso envolve uma dificuldade de entendimento entre as principais centrais sindicais do país, uma direção política muito disposta a concessões com o governo. Então, uma série de problemas importantes de natureza política que caracterizam a atual conjuntura do movimento de massas brasileiro, e uma dificuldade também no plano institucional, quer dizer, com exceção do PSOL e eventualmente de outros partidos do campo popular, há pouca resistência no campo institucional a essa agenda. Então, ela é uma agenda que, apesar da resistência popular, de certa forma se consolidou. Ela não está plenamente vitoriosa, nós conseguimos conquistar importantes vitórias ao longo de 2017, como eu já mencionei, mas no geral é uma agenda que teve algum grau de consolidação que é muito preocupante e vai exigir de nós, no ano de 2018, uma maior unidade política em torno da resistência popular ao golpe. Olha, eu acho que a gente está vivendo uma transição, né? Qual é essa transição? O projeto de conciliação de classes, liderado pelo PT e expresso nesse conceito de lulismo, ele já deu sinais claros de esgotamento. Então, nós saímos de um ciclo, que era um ciclo em que se viabilizou um pacto entre setores que representavam as várias frações das oligarquias brasileiras, do capital financeiro, do agronegócio, do latifúndio, enfim, do setor industrial, com a composição de alguns benefícios, de alguns avanços sociais para o povo brasileiro. Esse ciclo só foi possível num contexto de expansão econômica muito particular e muito específico, que marcou a primeira década desse século e que mostrou já limites estruturais e conjunturais muito severos. Então, esse projeto de conciliação ele não é mais viável na atual conjuntura. E por não ser mais viável, nós podemos falar, sim, que este projeto de concertação de classes no país ele chegou a um limite. Podemos dizer que o lulismo como um fenômeno político e eleitoral está completamente superado? Não, seria irreal da nossa parte chegar a essa conclusão. Basta ver a resiliência do Lula nas pesquisas eleitorais, alcançando entre 30% e 35%. Então o lulismo como fenômeno político e eleitoral segue tendo muita força no Brasil ainda, e é prematuro dizer que ele está plenamente superado, mas a gente está vivendo uma transição de um ciclo em que a esquerda, lato sensu, foi hegemonizada por este projeto e iniciando um outro ciclo em que nós podemos ter, de forma alternativa, um projeto para a esquerda brasileira marcado pelo enfrentamento aberto aos interesses das oligarquias, do capital financeiro, dos bancos, do latifúndio. E essa nova conjuntura é uma conjuntura que, se for marcada por esse projeto, por essa perspectiva, será uma conjuntura que nós podemos chamar de uma conjuntura pós-lulista, uma conjuntura que supera definitivamente o ciclo anterior como o ciclo que hegemonizou a esquerda no Brasil. O PSOL tem um papel fundamental nesse próximo ciclo político. Bom, primeiro porque é um partido que já nasce apontando os limites da concertação de classes, do reformismo fraco que caracterizam o lulismo. Nós fomos um partido que nasceu da expulsão de parlamentares que resistiram à reforma da Previdência em 2003 e de parlamentares e militantes que se desligaram do partido em 2005 no meio do escândalo do Mensalão. Então, um partido que nasce exatamente dos limites que o projeto lulista já expressava no início do século XXI.
Portanto, o papel que nós temos a cumprir é um papel muito importante, de alto relevo. A gente ainda é um partido com um nível de inserção social aquém, talvez, dos desafios que esse processo de reorganização da esquerda e de superação do lulismo vão exigir. É claro, a gente tem dimensão disso, não temos nenhuma postura vanguardista ou autoproclamatória, mas consideramos que o partido está muito bem posicionado para cumprir a tarefa, se não de liderar um novo ciclo na esquerda brasileira, mas de compor um campo político que tenha como norte estratégico o enfrentamento de classes nos marcos do anti-imperialismo, da luta contra o latifúndio, contra o capital financeiro especulativo, ou seja, uma perspectiva de superação estrutural dos limites do capitalismo brasileiro na perspectiva da construção de um Brasil socialista. Em 2018 a gente tem dois grandes desafios. O primeiro deles é apresentar uma candidatura própria à presidência da República. Essa é uma definição do nosso 6º Congresso Nacional. A decisão é que o pessoal terá candidatura própria. Há uma série de pré-candidaturas colocadas dentro do partido, há companheiros e companheiras que postularam a indicação do partido, o companheiro Nildo Orix, o companheiro Plínio de Arruda Sampaio Júnior, a companheira Sônia Guajajara, o Hamilton Assis, o Jorge Antunes, são vários nomes que nos honram muito, nos orgulham, que teriam plena capacidade de cumprir com essa tarefa. No entanto, apesar desses bons nomes que foram oferecidos ao partido pela militância, por coletivos e correntes dentro do PSOL, há um entendimento bastante majoritário na direção do partido de que nós deveríamos buscar um nome que expressasse essa transição de ciclo político que nós estamos vivendo no Brasil, na esquerda brasileira, e que pudesse ser mais amplo do que o PSOL. Como todo mundo sabe, a gente tem feito um diálogo muito produtivo com o companheiro Guilherme Boulos, com a direção nacional do MTST, na perspectiva de que ele aceite um convite que foi feito pela direção do PSOL para que ele possa concorrer pelo PSOL à presidência da República em 2018. Para nós, nos honraria muito. O Guilherme é uma liderança popular extraordinária que ganhou uma relevância muito importante nesse processo de reorganização da esquerda brasileira. Alia a crítica aos limites do lulismo a uma perspectiva ampla, arejada e moderna de enfrentamento ao capitalismo no Brasil. Portanto, seria um nome que nos honraria muito. O diálogo está em curso e é uma prioridade do PSOL viabilizar o nome dele ou de outro companheiro. Nós teríamos outros nomes caso o entendimento do MTST e do próprio Guilherme sejam de que a candidatura não pode se viabilizar agora, não é o momento. Nós teríamos outros nomes para apresentar para a esquerda brasileira e para o povo brasileiro. E temos como segunda prioridade, além da candidatura presidencial, a eleição de deputados federais. Isso é muito importante, não quer dizer que a gente não vá garantir a reeleição dos nossos mandatos de deputado estadual, que nós não vamos trabalhar para que essas nossas bancadas nas Assembleias Legislativas se ampliem, mas vamos trabalhar fortemente para ampliar a bancada de deputados federais. Olha, a gente viu no ano de 2017 o que é uma correlação de forças desfavorável no Congresso Nacional. Se nós tivéssemos mais 50 deputados dispostos a dar o combate, não digo nós o pessoal não, digo os partidos da esquerda lato sensu, tivessem uma bancada, uma coalizão mais representativa no âmbito do Congresso Nacional, teria tido melhores condições de barrar retrocessos importantes. Então, hoje, no plano institucional, o terreno de combate é a Câmara dos Deputados. Então, nossa prioridade vai ser a ampliação da bancada federal. Hoje nós temos 6 deputados federais. Reeleger esses companheiros e a companheira Luiz Erundina também e ampliar essa bancada a estados que podem dar uma contribuição decisiva nesse sentido. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Amapá, Sergipe, Pernambuco, Ceará. São estados que o partido tem força e vai apresentar chapas competitivas para a eleição. Agora, é claro, não estamos buscando só resultados eleitorais, quer dizer, ter um bom desempenho na candidatura presidencial e ter uma ampliação da bancada de deputados federais. Nós queremos fazer um debate programático de qual é o programa que a esquerda brasileira precisa apresentar em 2018, no Brasil de 2018, nas atuais condições históricas do que é a esquerda brasileira. Portanto, nenhum programa que se limite a meros reformas cosméticas no capitalismo e nenhum programa apenas de agitação propagandística. Do nosso ponto de vista, as duas perspectivas elas são limitadas para as nossas pretensões como partido político que quer liderar um ciclo de reorganização da esquerda brasileira. Então, claro que vai ter denúncia, claro que vai ter proposta também de reforma, mas é tentar achar um meio termo entre reformas estruturais que apontem os limites da dominação capitalista no Brasil e a radicalização, digamos assim, da defesa da democracia, do Estado de Direito, na perspectiva de uma sociedade de homens e mulheres livres, iguais, que nós chamamos de socialismo. O PSOL ele é um partido que tem uma tradição grande de lutadores e lutadoras sociais que lutaram contra a ditadura militar, contra a carestia, a favor das diretas em 84, 85, pelo impeachment do Collor, gente com muita história e muita tradição.
E essa tradição e essa história nos orgulham muito o pessoal, orgulham muito essa nova geração de dirigentes da qual eu faço parte, que tem assumido responsabilidades cada vez mais centrais no nosso partido. Mas há também novas agendas que ganharam relevância nos últimos anos, né? A luta dos negros e das negras contra a discriminação racial, contra o genocídio da juventude negra, né? Contra qualquer forma de discriminação ao povo negro. O movimento LGBT tem liderado lutas extraordinárias em defesa dos direitos humanos, das liberdades civis e de direitos particulares da população LGBT, e a luta das mulheres, né, que teve ganhou uma força cada vez mais relevante hoje e está no centro da agenda política de qualquer partido, de qualquer espectro na política brasileira. Então, combinar a luta por salário, por terra, por soberania, com a luta pelo direito ao aborto, pelo casamento civil igualitário, contra o genocídio da juventude negra, ou seja, combinar essas duas agendas, porque a opressão contra os negros, contra as mulheres, contra a população LGBT é um elemento constituinte da natureza do capitalismo brasileiro. Então, combinar a luta contra essas opressões com as lutas tradicionais, vamos dizer assim, ou mais históricas do movimento operário brasileiro, do movimento sem terra, do sem teto, da luta por soberania contra o imperialismo, combinar essa agenda para nós é a tarefa de um partido que quer falar de socialismo no século XXI. Então não é só falar de desenvolvimento, de superar o atraso econômico do país, mas também não é só falar das opressões, é combinar essas duas agendas para formar uma agenda de um socialismo moderno e contemporâneo para o século XXI.